Uma boa noite a todos. Então, sejam todos muito bem-vindos à nossa 16ª Jornada Espírita. Estamos na 3ª palestra do mês de agosto, aqui com a presença do professor Carlos Biela, sua esposa, e também o pessoal da Sintonia do Bem, que veio nos fazer um convite, né? Então, desde já, nós agradecemos a presença de todos e que sejam todos muito bem-vindos, né, à nossa palestra de hoje. Então, assim, eu vou passar a palavra para o pessoal da Sintonia do Bem, que eles querem fazer um convite, né? Então, antes de o Carlos iniciar a palestra, a gente vai passar a palavra para eles. Bom, mas antes eu só falar um minutinho aqui sobre a nossa jornada, né? Então, né, como é do conhecimento de todos, a nossa jornada tem como tema central família, aperte mais esse laço. E ouvindo uma palestra, uma mensagem do Momento Espírita, enviada pelo Marcos, que ele está sempre postando as mensagens do Momento Espírita, então, uma passagem de Pedro, que eu achei muito interessante, né, foi na mensagem de ontem, eu não sei se todos tiveram a oportunidade de ler, aonde conta a história, né, de Pedro, Simão Pedro, que chegou diante de Jesus muito nervoso, angustiado, porque ele havia se desentendido com os seus familiares. E foi contar para Jesus o que aconteceu, né? Jesus perguntou para ele o que havia acontecido e ele contou que ele tinha sido muito duro com a família. Ele falou umas verdades, na linguagem nossa, hoje seria isso, que ele falou umas verdades para a família dele. Porque, como a gente sabe, os apóstolos, assim como Jesus, também enfrentaram muitas dificuldades, né? Naquele tempo, não havia essas facilidades que nós temos hoje de estarmos reunidos, de compartilhar ideias, trocar informações. A gente sabe que foi um trabalho muito difícil e que exigiu de todos muito amor. Bom, então Jesus ouviu a reclamação de Pedro e perguntou para ele, né? O que ele falou para eles? E ele contou que ele chamou a atenção do tio dele, que ele era um sovina, ele era muito sovina, o tio. E o primo, o outro também, não era lá muito bom, pessoa do bem. E Jesus ouviu as lamentações de Pedro. E aí, Jesus parou, ouviu, daí perguntou para ele, né? Falou, Pedro, um carpinteiro, o que ele faz? Aí ele respondeu, trabalha. Nervoso ainda com a situação, porque ele achou que ele tinha que ser duro com a família. Daí Jesus perguntou de novo, Pedro, e o carpinteiro trabalha com o quê? Trabalha com serrote, com martelo, isso. Jesus deu mais um tempo e explicou a ele, né? Falou, então, a família também é assim. O serrote, o martelo, são os instrumentos do carpinteiro. E a família é a primeira escola nossa, né? A primeira escola na Terra. E tem aqueles que são os instrumentos. Então, se nós
não temos a tolerância, não compreendemos e levamos o amor àqueles que estão mais próximos de nós, como é que vai ser com o resto da humanidade? Bom, não foi com essas palavras, mas foi o que Jesus quis dizer a Pedro, né? E acrescentou mais. É interessante, bem bonita essa mensagem, é do Momento Espírita. Mas assim, só lembrando, né, que o nosso tema é família, e que é sempre bom a gente estar reforçando os nossos sentimentos. E vamos aproveitar esse momento, né, com o nosso companheiro que está aqui, que atendeu mais uma vez prontamente o convite da nossa casa, né, para estar aqui trazendo as suas reflexões. Então, que todos nós tenhamos uma boa palestra, que a espiritualidade abençoe o nosso irmão e todos nós que aqui estamos. Então, né, vocês podem... então, aproveitando, aí não é castigo. Aí você faz a prece de abertura para nós? Faço. A palestra você vai fazer, mas a prece... É a prece que faz. Okay. Boa noite a todos. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Vanderlei. Eu faço parte da diretoria do Instituto de Difusão Espírita Sintonia no Bem, o qual faz parte a rádio Sintonia no Bem, né, a nossa web rádio. Estamos organizando o nosso congresso, né, em setembro, como todo ano tem em setembro em Jataí, e, né, que vai ser nos dias 19, 20 e 21. Então, nós estamos aqui com a permissão, né, da casa, né, dos trabalhadores dessa casa. Nós vamos deixar o cartaz de divulgação aqui na Casa Espírita e gostaríamos de convidá-los, né, pessoalmente aqui, né, presencialmente, e os que estão nos acompanhando também pelas redes sociais, através do Giovanni aqui, que sempre está se dispondo a fazer as transmissões, né, dos eventos espíritas. Então, que todos estejam convidados, né, para o nosso congresso, que, né, repetindo, vai ser nos dias 19, 20 e 21. Vai ter também o congressinho, né, das crianças e jovens, que vão ser em outro local. O nosso congresso vai ser no Centro de Evento e Cultura, né, na saída para Caiapônia. E da Infância e Juventude vai ser na Escola Caminho da Luz, né, mais no centro da cidade. Então é isso. Eu gostaria de agradecer essa oportunidade de dar esse lembrete aqui, né, agradecer a essa casa, né, na pessoa do Ivoni, que é o que eu mais conheço, e de todos os outros trabalhadores aqui também. Então, nesse momento, a gente vai fazer a nossa prece inicial, antes, né, para o nosso companheiro, né, Carlos Biela, começar a sua palestra. Então, nesse momento, vamos todos elevar os nossos pensamentos até Deus e Jesus, agradecer a Ele por mais essa oportunidade de estarmos juntos, reunidos, aprendendo um pouquinho mais dessa doutrina maravilhosa, dessa doutrina consoladora, que os trabalhadores espirituais dessa casa possam estar nos amparando o nosso companheiro palestrante em suas reflexões que vão trazer aqui para a gente, que possamos aproveitar da melhor maneira possível esses momentos tão importantes para nós, agradecendo mais uma vez os trabalhadores dessa casa, os encarnados, os trabalhadores encarnados e os trabalhadores também espirituais que sempre estão nos amparando nessas oportunidades. E assim, Jesus, na certeza de sua presença amiga aqui conosco através de seus benfeitores, a gente vai dar início à palestra da noite. Que assim seja.
Boa noite a todos. Que a paz do Cristo esteja e permaneça para sempre no coração de todos nós. Para mim é, mais uma vez, uma honra, uma alegria, por que não dizer, atender a esse chamado, como dizem, né? Quando vem um chamado superior, a gente simplesmente acata. Então, mais uma vez, estamos aqui para compartilhar um pouco algumas reflexões, principalmente para esse tema tão importante que é o tema central dessa jornada, que é família. E eu acho que isso é muito importante nos dias da nossa atualidade, porque parece que nós estamos meio que esquecendo de fazer com que as nossas famílias fiquem cada vez mais unidas. Parece que nós estamos desestruturando nossas famílias, cada um correndo atrás dos seus interesses e esquecendo dessa importância que existe, que é o núcleo familiar para todos nós. Então, agora tem 2 relógios aqui para eu não me perder, senão eu começo a falar e não paro mais. Mas vamos lá, vamos começar. Eu não pedi para nascer. Eu não nasci para sofrer. Nem vou sobrar de vítima para circunstâncias. Assim começa uma música, para quem conhece, de Lulu Santos, chamada Toda Forma de Amor. E ela começa falando exatamente essa frase, que talvez alguns de nós já tenham falado isso alguma vez na vida. Ou pelo menos escutado isso. Eu não pedi para nascer. Principalmente naquele momento que a gente se encontra na adolescência, que se revolta com tudo, até quando aumenta o som assim da microfonia, a gente fica meio revoltado. E perde o amigo, mas não perde a chance de... Quando a gente entra nesses momentos de adolescência que se aborrece, irrita com tudo, às vezes a gente escuta do filho, né? Mas eu não pedi para nascer. Muitas vezes a gente não só pediu, como às vezes implorou para nascer. E o que é mais importante, às vezes pediu e implorou para nascer nessa família exatamente onde a gente se encontra. Então isso é muito importante, a gente ter esse entendimento. E principalmente para a gente não jogar a culpa nos outros. Nem para Deus, né? Muitas vezes fala, ó Deus, por que eu fui cair nessa família? Por que eu não caí na família do meu amigo ali, ó? Que é tão legal, todo mundo se entende, todos se conversam. Não, mas eu tinha que cair aqui. Mas existe explicação para isso. Para que a gente está dentro de uma família? Tem basicamente 2 motivos. Ou é causa, ou é necessidade. Ou é os 2 juntos. Por que causa? Porque para nós que acreditamos que a vida é um constante ir e vir, né, de um plano para outro, e a gente se encontra encarnado exatamente para dar sequência no processo de evolução, a causa que faz com que a gente esteja dentro de uma família é pelas nossas convivências do passado, que a gente vem trazendo alguma necessidade de voltar a estar presente junto com aqueles mesmos espíritos que já estivemos. E a necessidade, que é a necessidade básica de todos nós que somos espíritos, não, todos nós espíritos que somos, melhor colocando, que é a necessidade, que é a busca pela nossa reconstrução através das diversas passagens por diversas famílias. Então, quando a gente vai buscar se embasar sobre isso, e a gente sempre busca se embasar nas obras básicas, né, da doutrina espírita, pegando lá no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, tem um item lá que fala sobre esquecimento do passado. E ali fala uma frase, um pedaço interessante, que fala isso aqui: frequentemente o espírito renasce no mesmo meio em que já viveu, estabelecendo de novo relações com as mesmas pessoas, a fim de reparar o mal que lhes haja feito. Interessante. O espírito renasce restabelecendo relações. Por isso que eu disse que é causa, muitas vezes. Eu já tive alguma relação no passado com esses mesmos familiares e venho novamente restabelecer essas relações. Muitas vezes para consertar alguma coisa que ficou meio que
quebrada em algum momento, ou que eu proporcionei algum mal, ou algo que fizeram a mim, mas de alguma forma eu estou aqui de novo para exatamente restabelecer essas relações. Então as famílias, elas existem exatamente para isso, para dar a oportunidade de receber os espíritos que estão reencarnando. Mas o que vem a ser uma família? Já que nós estamos falando como um tema central sobre família, o que é família? Todos nós temos família, mas o que vem a ser uma família? Tem gente que fala, a família é quando existem uma junção de pessoas que têm um laço consanguíneo. Poderia ser uma explicação, mas não só isso. Porque existem famílias que têm membros que não fazem parte desse laço consanguíneo. Filhos adotivos. Nem por isso deixa de se constituir uma família. Existem famílias só com filhos adotivos, de diferentes pais e mães. Quantos órfãos são adotados, criando uma família, talvez bem grande, cada um que veio de um laço consanguíneo, mas todos se encontraram naquela específica família. Então, família seria isso, essa união de pessoas ou de espíritos, se assim quiser entender, que tem algum laço, seja por sangue, seja por afinidade, seja por vida passada, algum laço tem que ter. Essa união dentro de uma família, e eu vou colocar isso como ênfase, teoricamente se baseia no afeto. Isso seria uma explicação. Família, uma união de pessoas que têm algum laço consanguíneo que se baseia no afeto. E a gente sabe que não é assim. Quantas famílias existem que não existe afeto entre os membros? Mas a gente tem que entender como se constitui essa família. Gente, não existe família perfeita. Por mais que a gente use, né, essa ferramenta aqui, que às vezes eu fico meio bravo com ela, querendo se espelhar na família do outro, porque acho que é tão bonito. Nossa, olha aquela família, todo mundo rindo, eles viajam todos juntos, é tão bonito ver. Mas vai lá, convive com eles para você ver. É do mesmo jeito que você. Todos têm seus problemas. Todas as famílias ainda são compostas por espíritos imperfeitos. Se nós somos espíritos imperfeitos, estamos em união, formando uma família, essa família não tem como ser perfeita. Como é que eu quero algo perfeito de espíritos imperfeitos? Ainda nós não temos essa capacidade. Então, por isso que existem uma série de desavenças dentro das famílias. E isso a gente tem que entender que faz parte do nosso processo. Dentro das famílias, gente, nós vamos ter que aprender uma das coisas mais difíceis que existe, que é perdoar. E a hora que eu estava montando as minhas ideias para montar essa palestra, que eu sou apaixonado por música, estou sempre buscando alguma música. E eu me lembrei na hora de uma série que tinha na TV que tocava uma música. A música mais conhecida pelo Dudu Nobre, daquela série A Grande Família. E a música fala exatamente isso. Essa família é muito unida, mas também muito ouriçada. Briga por qualquer razão, mas acabam pedindo perdão. Não é isso? Vira e mexe, a gente tem desavença, um xinga o outro, fica bravo, chuta a porta, derruba quadro, joga pires no chão, mas daqui a pouco está todo mundo sentado, ó, você desculpa, me perdoa. Isso é a construção de uma família. Isso é normal, gente. Como eu disse, não existem famílias perfeitas. Ah, mas e as nossas famílias espirituais? Lembrem-se, a família que a gente se encontra hoje, muitas vezes não tem nada a ver com a nossa verdadeira família espiritual. Pode ser que nós tenhamos espíritos que fazem parte do nosso convívio espiritual, mas não necessariamente são esses que nós nos encontramos hoje. Então, é dentro da família que a gente tem, talvez, a maior escola para o nosso aprendizado. Principalmente na questão do perdão, de desenvolver o perdão. Então, é tão difícil a gente perdoar, principalmente perdoar aquelas pessoas que são mais próximas da gente.
Quando alguém da nossa família, um filho, um pai, uma mãe, um parente, um irmão, que seja, nos ofende, parece que é muito mais complicado você perdoar a pessoa. Porque, poxa, ela faz parte da minha vida ali e está me causando um problema. Então, não é fácil a gente conviver em família, principalmente quando a gente fala na questão de perdoar. Porque muitas vezes as pessoas falam, poxa, mas aquele teu irmão, aquele bicho lá não presta. Aí eu lembro de uma música agora, lembra do Léo Canhoto e Robertinho? Você não presta, mas eu te amo? É isso aí, velho. Pode até não prestar. Outro dia eu estava assistindo um filme, eu ri demais, porque eram dois irmãos brigando, um xingando o outro. E aí vem um amigo deles e xinga o irmão. Aí o outro irmão fica bravo, fala, mas como é que você está xingando meu irmão? Fala, mas você não xinga ele? Fala, não, mas ele é meu irmão, eu posso, você não. Se você xingar de novo, eu vou brigar com você. É isso, é essa união. De vez em quando vai ter desavenças, mas a gente vai buscar ter esse carinho, né? Muitas vezes. Então, quando alguém fala aquela frase que eu comecei, eu não pedi para nascer, gente, ninguém nasce do acaso. Nós não somos uma semente que caiu no chão e saiu. Nós nascemos graças a um processo de planejamento muito, muito, muito complexo, muito elaborado. Todos nós tivemos um planejamento espiritual para nascer que foi muito bem organizado. Para aqueles que são materialistas, muitas vezes enxergam o processo do nascer se iniciando na junção de duas células. Simplesmente isso. Uma célula masculina, que é o espermatozoide, que se junta com o óvulo, que é a célula feminina, formando um ovo, e a partir daí nasce um ser. Simplesmente entende que é aí que começa tudo. Mas quem conhece os postulados da doutrina espírita sabe que isso vem já muito antes. Às vezes vem antes até desse casal se unir. Esse planejamento já vem sendo feito. E é tão interessante que, como a gente fala, não existe o acaso. Quando a gente passa para esse lado da biologia, da fisiologia, querer entender como é que funciona, tem hora que você para e fala, poxa, mas espera aí. A mulher a cada mês libera um óvulo, normalmente um. O homem, quando ejacula, são milhões de espermatozoides. Só que só um espermatozoide consegue entrar no óvulo, dos milhões que existem. Aí você fala, poxa, mas como é que aquele um foi capaz de entrar e fazer quem eu sou hoje? Porque se fosse um outro, eu seria diferente. Talvez eu tivesse outra característica. Talvez eu não fosse tão bonito como eu sou. Eu tenho que achar, né, gente? Se ninguém achar, aí fica ruim. Até esse espermatozoide que entrou no óvulo, ele é orientado por um planejamento espiritual. Nós temos, às vezes, uma deficiência física graças a esse espermatozoide que foi manipulado espiritualmente para poder fazer a formação desse novo ser. Então, é muito complexa a organização para que um ser humano nasça. Para quem já leu o Missionários da Luz, tem uma explicação nele lá que é muito bonita, é muito bem feita a reencarnação do Segismundo, que está lá no Missionários da Luz. Para quem não leu, procura ler. Tem todo o processo, como é feito, a organização, qual espermatozoide vai, ele explica tudo ali. É muito, muito, muito complexo. Então, nós não somos simplesmente obra do acaso. Nós tivemos um planejamento. E dentro do planejamento, a nossa família fez parte também. Nós nascemos aonde nós precisamos nascer. Ninguém nasceu na família errada. Por mais que a gente, às vezes, ache. Eu estou na família errada. Não, eu tinha que nascer naquela outra família. Eu nasci... Não tinha que ser aqui. Eu tinha que ser filho do vizinho. Sei lá, se eu não sou também. Já não sabe, né, como é que as pessoas se relacionam. Vai saber. Mas não vem ao caso aqui, não. A família, a estruturação da família, ela faz parte de um processo complexo
dentro do nosso planejamento espiritual. Então, esse pedir para nascer, muitas vezes, fez parte desse planejamento. Eu, espírito que estou organizando a minha reencarnação, às vezes eu pedi, olha, me faz nascer na família com esses espíritos, porque eu preciso me reconciliar com eles. Vou citar outro livro aqui, o Nosso Lar, talvez o que as pessoas mais conheçam, ou pelo menos assistiram ao filme. Ali tem uma explicação interessante também. Se a gente se atentar ao processo do filme, nós temos aqui os encarnados, né, na Terra. Depois, André Luiz, quando ele desencarna, ele vai primeiro para o umbral, vamos colocar aqui uma parte mais baixa. Depois ele é levado para o Nosso Lar, uma parte mais alta. Só que a mãe dele está mais elevada ainda, a mãe de André Luiz. Ela é um espírito, numa condição maior do que ele, moralmente. Tanto é que ele não consegue alcançar a mãe que desce da escala para encontrá-lo. Mas olha que interessante, a mãe, já numa condição espiritual mais evoluída, ela pede um processo de reencarnação de novo na Terra. Ela não precisava fazer isso, mas ela pede para ajudar espíritos que ainda estão no umbral. Ela pede para reencarnar, para se casar novamente com o pai de André Luiz e para ter as duas amantes do pai como filha numa outra reencarnação. Gente, isso não é pedir para nascer? Então, nós pedimos para nascer. Então, quando você escutar essa frase de alguém, eu não pedi para nascer, realmente você não pediu. Às vezes você implorou para nascer comigo ainda, o que é pior. Então, fica quieto, segue tua vida e aprende. A vida é essa escola, a gente precisa entender. E precisa entender, gente, a importância que tem a família, até mesmo dos nossos antepassados. Eu não sei se alguém já fez a conta alguma vez da quantidade de pessoas envolvidas para que eu nascesse. Para que eu nascesse, eu precisei de um pai e uma mãe. 2 pessoas. Meu pai precisou de mais 2, minha mãe de mais 2. Em 10 anos, nós precisamos de 4.094 pessoas. Em 10 gerações, se eu for fazendo essa escala, para que eu existisse hoje. Vai falar que isso é obra do acaso? Não é. Isso é um planejamento. Então, muitas vezes, nesse processo, talvez eu mesmo fiz parte dos 4.094 lá para trás. Porque dá tempo, né? São várias gerações, 10 gerações, nós podemos reencarnar dentro desse processo. Mas é importante eu entender isso. Quantas pessoas fazem parte de toda essa organização? Isso é muito, muito importante. Então, a família, ela é uma sociedade. Ela é uma organização social que tem as suas regras e que, quando não são seguidas essas regras, muitas vezes causam problemas. Na maioria das vezes, os pais impõem as regras e os filhos têm que aceitar. Normalmente é assim. Até que os filhos se tornem pai e começam a colocar as suas regras. E assim vai. É o processo natural das coisas. Então, essa sociedade, ela nos oportuniza a condição, né, da gente praticar o que nós chamamos de convivência. É na convivência que a gente aprende mais as coisas. É convivendo que nós... Tem a frase do... Foi o Chico, né, que falou isso? O difícil não é viver, é conviver. E é o mais difícil que tem, é você conviver com as pessoas. Por que os casamentos dão certo com 2 pessoas? Porque eles aprendem a conviver, gente. Não tem como você falar que uma união entre 2 pessoas, eu não estou colocando aqui questão de sexo, de masculino com feminino, estou falando união de pessoas. É muito difícil 2 pessoas viverem por décadas juntas sem ter atrito. Os atritos fazem parte também desse processo. Mas é nessa convivência, quando as pessoas começam a entender o que é a organização dessa convivência, que a gente aprende. Toda a relação entre pessoas tem momentos em que você quer voar no pescoço do outro. Isso é normal. Mas, ao mesmo tempo, você quer ir lá fazer um carinho. Isso é a convivência que vai fazendo com que você, às vezes, aceite
Escute algo que você não quer e fique quieto. Mastiga aquilo, engole e parte para frente. Senão, os casais nunca conseguiriam ficar juntos. As famílias não seriam organizadas do jeito que elas vieram se organizando. Vou botar uma vírgula aqui, até agora. Porque parece que as famílias de hoje estão começando a tomar um outro rumo. Não sei. Então, a família é esse laboratório onde a gente vai praticar as maiores experiências dentro do nosso processo evolutivo. Eu costumo falar muito disso. Se nós somos seres sociais, como é que você quer evoluir vivendo sozinho? Não, eu vou subir uma montanha e viver minha vida inteira lá sozinho. Eu vou fazer bem para quem? Como é que eu pratico caridade vivendo sozinho? Como é que eu aprendo a conviver, que é a maior experiência que a gente tem na vida, vivendo sozinho? Por isso que a gente, ao longo da nossa vida, todos nós estamos passando ou vamos passar por esse mesmo processo. Nós encontramos alguém, começamos a nos relacionar, nos sentimos bem com aquela pessoa, resolvemos juntar e começar uma família. Muitas vezes essa família entre só os dois, que é o que a gente está vendo bastante hoje em dia. Mas eu preciso de mais um. O que adianta eu viver sozinho? Eu falo muito isso. Para aqueles que sobem numa montanha e querem viver lá em cima, querendo evoluir, talvez a maior caridade que ele faça é não conviver com os outros, porque às vezes a pessoa é tão ruim que seria melhor ele ficar lá. Que é a única caridade que ele vai fazer, ficando distante dos outros. Então, precisamos de viver nessa convivência. E quando a família começa a se organizar, ela começa a se estruturar, nós vamos aprendendo essas lições que são básicas e que são essenciais para a nossa evolução. Nós aprendemos a paciência, nós aprendemos a tolerância, nós aprendemos o perdão, o respeito, o amor, principalmente aquele amor incondicional que a gente tem dentro das famílias. Amo, apesar das imperfeições. Isso que é o importante dentro das nossas famílias. Então, é dentro da família que a gente tem a condição de expor as nossas imperfeições. É ali que a gente mostra. Eu subo aqui para falar, exponho algumas coisas, tenho o meu jeito. Às vezes você fala, nossa, aquela pessoa ali que falou é tão boa, né? Fala tão gostoso, não sei o quê. Mas saio daqui, chego em casa, brigo com todo mundo. Então, ali em casa, eu me mostro quem realmente eu sou. Na sociedade, de uma forma geral, às vezes a gente tem uma outra máscara. Mas em casa não tem como. Em família, as máscaras caem e a gente se mostra quem realmente nós somos. Por isso a importância da família. Porque nesse ato de expor quem nós somos dentro das nossas famílias, nós temos a chance de superar as nossas imperfeições. Então isso é importante, gente. Por isso é importante que a gente mantenha a união dentro das nossas famílias. Porque é dentro da família que a gente começa a receber as primeiras aulas da nossa educação. E educação talvez seja uma das coisas que a gente mais está pecando na nossa atualidade. A educação, aquele ato de educação de eu levantar quando alguém que está em condição pior do que eu não tem onde sentar. Isso é educação e eu aprendo isso em casa. A educação de respeitar uma outra pessoa. E a gente está percebendo que de uns tempos para cá parece que isso foi perdido. Eu cheguei a trabalhar no ensino fundamental até acho que a 7ª série, que foi a mais baixa que eu cheguei, mas nos projetos sociais a gente convive com crianças de tudo quanto é idade. E a gente percebe isso, não existe respeito. São poucos aqueles que respeitam. Respeitam um professor, respeitam um educador, respeitam alguém que está numa condição um pouquinho mais alta que ele, no sentido de ser mais velho, mais experiente. Então, essa educação começa dentro de casa. E isso é tão sério que, quando a gente começa a buscar
explicar, às vezes, para um pai que o seu filho está causando um problema dentro da escola, mudou o enfoque. Antigamente, quando você chamava um pai para a escola para falar, olha, teu filho está indo mal, ele está brigando com todo mundo, ele está causando um dano assim, ali, o pai ficava bravo com o filho. Hoje você chama, o pai falta só bater no professor e defende o filho. Cadê a educação? Então aí a família está pecando nesse processo. E eu fui buscar lá no Consolador uma fala de Emmanuel, dentro da questão 108, que tem a seguinte pergunta: onde está a base mais elevada para os métodos de educação? Não sou eu que falo, não. É Emmanuel. A resposta: as noções religiosas, com a exemplificação dos mais altos deveres da vida, constituem a base de toda a educação no sagrado Instituto da Família. Emmanuel já dizia isso. A importância da família no processo de educação. E pegando a questão 110 do mesmo livro Educador, tem essa pergunta: qual a melhor escola de preparação das almas reencarnadas na Terra? Essa resposta eu gosto bastante. A melhor escola ainda é o lar, onde a criatura deve receber as bases do sentimento e do caráter. Gente, é para isso que existe família. Para quem acha, eu tenho um filho, para quê? Para que eu tenho um filho? Só para dar sequência no meu nome? Não, eu estou lá dando a educação para que ele tenha, que ele aprenda o sentimento e o caráter. Eu estou ajudando no processo de evolução desse espírito que encarnou como meu filho. Por isso é importante a gente manter a estrutura e a união familiar. E nessa questão 110, o Emmanuel ainda segue falando isso: os estabelecimentos de ensino podem instruir, mas só a família pode educar. Isso aqui eu sempre defendi, gente, desde o primeiro dia que eu comecei a trabalhar na educação. Não mande seu filho na escola para ele ser educado. Ele vai ser instruído. A educação você dá na sua casa. Por isso existem as famílias. E ele segue falando: a universidade poderá fazer o cidadão, mas somente o lar pode edificar o homem. Isso é muito importante. Quanto mais eu desligar a união familiar, menos eu estou formando um homem com sentido, com caráter, voltado para o bem. Por isso a importância desse estreitamento dos laços familiares. E quando a gente começa a ler sobre família, sobre educação, a gente assim, não pode esquecer também do processo de evangelização. Ah, mas e aquelas famílias que não são cristãs? Independente, gente. Dê uma aula de educação para os seus filhos, de caráter, de bondade, de ética, de moral, independente de religião. Mas para aqueles que estão inseridos dentro de algum contexto religioso, como nós que somos espíritas e somos cristãos, trabalhemos mais a evangelização dentro de casa também. Culto no Evangelho do Lar é para isso. E Emmanuel tem uma fala bem interessante, que ele fala exatamente isso: a instrução informa, a educação forma e a evangelização transforma. Se eu quero transformar os meus filhos, se eu quero transformar aqueles que fazem parte da minha família, precisamos trabalhar os conceitos da evangelização. O que eu estou trabalhando na evangelização? Inserir, embutir os ensinos do Cristo ali. Se eu entendo que o Cristo é um exemplo de caridade, de bondade, de amor, trabalho isso dentro de casa. Não é difícil, não demanda tempo. Fazer o culto do Evangelho em casa é simples, só que é importante que todos participem. Mesmo que você fale: ah, mas vou ter que impor para o meu filho participar. Tenta, traz ele. Ah, e os pequenininhos? Traz os pequenininhos também. De alguma forma, você pode conversar e passar as mensagens do Cristo, independente da idade e da formação.
Às vezes os filhos são muito mais instruídos que os pais. Mas fale. Como é que Cristo atingia todos? Falando uma linguagem simples. Às vezes simples e ao mesmo tempo complexa demais, que a gente até hoje não entendeu um monte de coisa que ele falou. Mas ele falava num linguajar que as pessoas mais humildes entendiam. E aqueles entendidos, os doutores da lei, também. Às vezes ele só mudava um pouquinho a forma, né, que ele conversava. Mas a mensagem ele conseguia passar do mesmo jeito. O que é que Cristo mais fazia para conversar? Contar história. É tão fácil a gente chamar e prender a atenção das outras pessoas quando você começa a contar história. E como eu falei, quando você traz criança para participar, principalmente aqueles que têm filhos pequenos ou que têm netos, traz para o culto Evangelho no Lar também. Conte histórias, embutindo, inserindo esses conceitos do Cristo. Esses dias atrás eu estava falando sobre isso. Existe uma mensagem de Jesus que está no Evangelho de Mateus, que ele fala sobre todo aquele que escuta e pratica as minhas palavras é que nem o homem prudente que constrói a sua casa sobre a rocha. Virá o vento e a tempestade e a casa não cai. Mas todo aquele que escuta a minha palavra e não as pratica é igual ao homem imprudente que constrói sua casa na areia. A chuva e a tempestade vêm e derruba. Você quer contar essa história? Eu até outro dia falei sobre isso. Conta a história dos 3 porquinhos. É o mesmo processo, gente. Os 3 porquinhos saem correndo quando fala do lobo mau. Um vai construir uma casa de palha, a outra de madeira sem usar prego, e o outro faz toda de alvenaria. O que é imprudente construiu de palha, o lobo mau soprou, caiu. O outro que não usou prego, porque estava com preguiça, o lobo mau soprou e caiu. Eles correram para aquele que estruturou. Está vendo como eu posso contar a mesma história de uma forma diferente e que todo mundo entende? É isso que Jesus fazia. Ele contava histórias e nós podemos fazer a mesma coisa. Ah, mas e aqueles que não entendem direito? Eu falei, usa 2 copos para contar essa história. Um copo de vidro e um copo de plástico. E sopra os 2. Aqui, ó, o homem prudente que segue os ensinos de Jesus e pratica é que nem esse copo de vidro. Eu estou soprando e ele não cai. O outro é o copinho de plástico. Eu dei um soprãozinho e ele foi embora. Esses exemplos são importantes. Porque o exemplo é o que mais marca dentro da família. Nós, pais, avós, tios, que convivemos com esses espíritos que ainda estão fisicamente menos evoluídos, menos vividos que a gente, pode parecer que não, mas nós somos exemplo o tempo todo. Criança é danada, gente. Criança olha tudo que você faz. Ela observa tudo. Copia tudo e repete tudo. Até seus gestos. O jeito de você andar, o jeito de você sentar, o jeito de você comer, o jeito de você falar, o jeito de você brigar. A criança sempre está te olhando. Nós somos exemplo para tudo que as crianças, vamos colocar precisa, mas nós somos exemplo até das coisas ruins também. Então nós precisamos tomar mais conta. E eu lembrei de um pequeno poema de Casimiro Cunha, que está lá no livro Tão Fácil. Que fala assim: resguarda os teus pequeninos aonde estejas e onde vais, porque a criança no futuro é a foto viva dos pais. E é isso mesmo, gente. Eles copiam tudo que a gente faz. Então, há algum tempo atrás eu me lembro que tinha um vídeo que circulou na internet, isso muito tempo atrás, mostrando as crianças repetindo exatamente os mesmos atos que o pai estava fazendo. O pai fumando, a criança imitando. O pai brigando com a mãe e a criança está lá atrás também. O pai socando uma pessoa, a criança em cima também. Então, é esse exemplo que nós estamos dando. Depois chega lá na frente e eu vou falar: nossa, meu filho ficou um marginal. Mas o que eu ensinei para ele? Alguns vão falar: ah, mas então, existem aqueles espíritos que já vêm com a sua bagagem do mal pronta para
botar tudo em prática. Não adianta eu querer fazer. Adianta. Adianta porque no processo de organização espiritual, até os 7 anos, a criança ainda está sendo moldada. A partir daí, quando ela entra na adolescência, a linhagem passada dela vai sobressair. Mas se eu der uma base boa agora, e a família existe para isso, eu estou contribuindo. Então, nós temos, sim, responsabilidade nesse processo. Eu tenho que saber até que hora que eu vou. Senão, não paro de falar, gente. Porque são 8, aqui são 8. Aí, então, vamos até sexta-feira, nós continuamos aqui. Congresso é só em setembro, né? Dá para eu falar até lá, então. Então, vamos lá. Então, nós precisamos entender da necessidade de se manter as famílias mais estruturadas. Porque parece que hoje a gente está esfacelando, né? Um pouquinho. Não sei, parece que... Eu tento me colocar, às vezes, não sendo saudosista, mas como eu era no passado, já que eu estou já mais perto do fim do que do começo, se bem que isso também é relativo, né? Tem gente que morre logo que nasce, então não vamos pensar dessa forma. Mas já estou bem vivido, vamos colocar assim. Mas quando eu volto e lembro quando eu era com meus 10, 15 anos, era tão diferente, a forma com que a gente vivia em família era muito diferente. A gente parece que era muito mais junto. Talvez não tivéssemos tanta coisa que desvirtuasse a nossa atenção. Me lembro que até meus 10 anos de idade não tinha televisão em casa. A gente escutava rádio. Então era eu, meu pai, minha mãe e minha irmã, terminava de jantar, sentava, escutava o rádio lá à noite e ia dormir. Estava junto. Quando a televisão começou a aparecer na nossa família, nós continuamos juntos. E às vezes até aumentou, porque vinham os vizinhos tudo assistir em casa, porque tinha uma antena alta, daquela época que você virava a antena para lá, para cá, para poder pegar. Aí enchia de gente, mas estava todo mundo junto. Hoje, a minha esposa está aqui, outro dia eu já até brinquei com isso. Fica um num quarto, o outro no outro quarto, um no escritório, o outro lá, cada um no seu núcleo, ligado com o computador, vivendo a sua vida, não consegue mais nem juntar para se alimentar junto, e às vezes nós chegamos ao cúmulo hoje já de fazer isso. Eu estou aqui, ela está ali, o outro está lá, na mesma casa, em quartos diferentes, conversando por WhatsApp. Olha onde nós chegamos. Isso não é privilégio de casa, não. A maioria das pessoas estão fazendo assim. Nós estamos perdendo esse vínculo, muitas vezes. E isso, realmente, pode trazer algumas consequências. Como o título, o tema dessa jornada de vocês, a gente vai buscar lá na questão 775, lá do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta o que acontecerá, ou o que seria, né, qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços da família. A resposta é muito simples. A recrudescência, o aumento do egoísmo, e é isso que a gente está vendo, gente. Se nós não voltarmos a estruturar melhor as nossas famílias, a encurtar mais os nossos laços, nós vamos criar uma sociedade de egoístas. E nós estamos vendo, talvez não de egoístas, mas de individualistas. Porque a sociedade hoje está se tornando cada vez mais individualistas. As pessoas estão se individualizando cada vez mais. Os casais, quando têm vontade de se juntar, não querem mais ter filhos. Os países mais desenvolvidos, a taxa de natalidade está baixíssima. Ou seja, espíritos não estão encarnando em países desenvolvidos. Estão encarnando mais em países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento. Em países desenvolvidos, principalmente Europa, não se nasce quase mais filhos. Países do Oriente estão pagando para os casais para terem filhos, dando uma ajuda de custo até 18, 20, 21 anos, para que coloque mais gente. Por quê? Porque nós estamos ficando cada vez mais idosos com saúde, deixando de trabalhar. Quem vai substituir a gente?
Da onde vem mão de obra se não tem filho? Antigamente não era assim, as fazendas principalmente, você punha aquele bando de filho, para um ir ajudando o outro, até sabe Deus quando. Se for seguir desse jeito, acaba. Você não tem quem dá sequência no teu trabalho. Então isso também a gente tem que entender, tem que perceber e, não vou dizer tomar alguma atitude, mas prestar mais atenção no que está acontecendo. Porque parece realmente que a família, na atualidade, está tendendo a desaparecer. Nós já não temos, é muito difícil você ver uma família com tanto de filho que tinha antes. No máximo, hoje é um. E olha lá. E eu extrapolei, nós temos 4, né? Mas hoje meus filhos não querem ter filho. Um já falou, não quer. Outro, não sei, um dia. O outro, sei lá. Só um que teve uma filha. Tem uma neta. Dos 4, não sei se vai ter mais. Eu também, eu tenho 4 irmãos, nós somos em 4, tenho um casal de filho, a minha filha tem 2 filhos, meu filho menor não tem. Então... É assim, nós estamos caminhando para esse jeito. As pessoas realmente estão se tornando menos necessitadas, vamos dizer assim, de ter esses vínculos, principalmente com filhos. Mas quando eu falei que a sociedade parece que ela está se individualizando, talvez seguindo o que os espíritos responderam naquela questão do aumento do egoísmo, a sociedade vem se individualizando. Se você vai no supermercado hoje, você vê quantos produtos para uma pessoa tem. Outro dia eu fiquei abismado, tinha um pedaço de pizza, uma fatia de pizza congelada, uma fatia. Por quê? Porque a pessoa vive sozinha. Quanto mais a gente está vendo isso aí, está acontecendo. Porções individualizadas. Por quê? Porque não tem mais tanta gente querendo comer tudo junto, ou seja, as famílias estão diminuindo. Então a gente precisa pensar um pouquinho mais nesse processo. Lembrar a real função que as famílias têm. A necessidade que nós temos como espíritos de ter esse esteio que é a família. Se nós nos basearmos na nossa vida, nós que somos adultos, nós que estamos mais tempo encarnados nessa encarnação, nós vamos ver quanto a nossa família nos ajudou. De uma forma ou de outra, gente. Você pode falar, mas você não viveu na família que eu vivi. Mas foi um aprendizado. De alguma forma você aproveitou. Por pior que você ache que tenha sido a sua vida, aquilo foi um aprendizado. Então, entendamos isso, essa necessidade que a gente tem. É lógico que o mundo evolui, tudo evolui. Eu citei o exemplo da minha infância. Eu nasci nasci em 1960. A sociedade de 1960, de 1970, é completamente diferente da sociedade de hoje. Eu entendo isso. Mas o laço familiar, ele não pode ser perdido. Tanto é que o nosso maior mestre, um espírito de uma envergadura moral que a gente não tem nem noção do tamanho, que é Jesus. O Cristo, quando ele encarna na Terra, ele não veio para viver numa família. Ele escolheu, ele podia ter vindo, sei lá, como um rei pronto, já adulto. Mas não, ele passou por todo o processo. E lendo os evangelhos, a gente vê como Jesus honrou e respeitou seu pai e sua mãe. Isso é viver em família. Ele nos deu esse exemplo também. Por isso é importante a gente fazer o trabalho de trazer os ensinos do Cristo para dentro da nossa família. Então, é preciso a gente entender o tamanho, a importância que a família tem no nosso processo de evolução. Para chegar no finzinho aqui, como a gente gosta de falar, né, nós que falamos um pouquinho, encerrando, que a gente usa o verbo no gerúndio, que você não acaba nunca, encerrando, você vai encerrando, mas não acaba. Tem uma questão no Livro dos Espíritos, a 208, que ela chama a atenção e às vezes puxa a orelha da gente. Pergunta é a seguinte: nenhuma influência exercem os espíritos dos pais sobre o filho depois do nascimento deste? Kardec era fantástico, gente. Olha a pergunta que ele fez. E olha a resposta.
Os espíritos dos pais têm a missão de desenvolver os espíritos dos filhos pela educação. Isso é para eles uma tarefa. Mas olha o puxão de orelha. Se nelas falharem, serão culpados. Gente, nós precisamos nos atentar para isso. De vez em quando ir lá e ler isso aqui de novo. Falar, ó, eu estou pecando aqui nesse processo, eu estou deixando de fazer. Eu vou ser culpado. Por isso, não reclame lá na frente se o seu filho começar a aprontar e você falar, mas como é que saiu aquilo da minha família? Porque eu errei. Porque eu deixei de fazer. Então, nós estamos dentro de uma família para evoluir. Nós nascemos, nós reencarnamos com esse intuito, único e exclusivamente, para aprender e evoluir um pouquinho mais. Então, nós precisamos buscar dentro das nossas famílias essa oportunidade que nos é dada para evoluir. Então, o maior exemplo que eu tenho para lidar com a adversidade está exatamente dentro da minha casa. E eu preciso aprender com isso. A vida, ela é esse constante jogo de sobe e desce, de tira e põe, que vai nos ensinando. Todas as nossas famílias são nos colocadas como salas de aula, seria mais ou menos isso, que vão, ao longo do tempo, nos ensinando alguma coisa. E uma das coisas bem interessantes que a gente tem que aprender com as famílias, eu vi na letra de uma música, que vocês conhecem bem, que chama Trem Bala, porque ela começa falando isso. Não é sobre ter todas as pessoas do mundo para si. É sobre saber que em algum lugar alguém zela por ti. É sobre cantar e poder escutar mais do que a própria voz. É sobre dançar na chuva de vida que cai sobre nós. E lá na frente, fala isso. Segura teu filho no colo, sorria e abrace seus pais enquanto estão aqui. Que a vida é trem-bala, parceiro. E a gente, nós somos só passageiros, prestes a partir. Abrace seus pais enquanto eles estão aqui. Quanto eu queria. Faz falta. Mas a gente tem que lembrar que a vida, gente, a vida é um espelho, né? E que reflete aquilo que nós transmitimos. Se eu refletir, se eu transmitir para um espelho raiva, ele só me devolve raiva. Se eu transmitir ódio, ele vai me devolver ódio. Mas se eu chegar para um espelho e começar a transmitir amor, ele me devolve isso. Se eu sorrir para um espelho, ele sorri para mim. A nossa família é como uma casa cheia de espelhos. E ela vai refletir tudo aquilo que eu coloco ali dentro. A forma com que eu me dou dentro da minha família é a mesma que eu vou receber de volta. Então, que a gente possa buscar estreitar os laços da família, mesmo que estejam tão difíceis disso acontecer. Está lá com um problema com seu irmão, com sua irmã, com seu pai, com a sua mãe, com seu filho. Use isso aqui. Liga. Não espera, não. Parte de você. Faça a sua parte. Ó, desculpa. Desculpa pelo mal que eu posso ter feito. Aproveita, gente. Como diz a música, enquanto estamos aqui. Porque depois que vai embora, só fica saudade. Mas é esse rapaz aí que muitos pais deixam de conversar com os filhos. Sim. E conversar com estranhos. É. Vamos perdendo essa conexão muitas vezes. Então, pensa um pouquinho mais, como é que está a minha família?
Como é que estão os laços que unem a minha família? Quem é que está saindo e eu não estou fazendo nada para deixar ele aqui do lado? Torna a dizer, não existem famílias perfeitas, ainda. Um dia todos vamos viver em famílias muito perfeitas. É para isso que nós estamos aqui. Mas até lá, vamos aprendendo com a família onde a gente se encontra. Com a família que eu vivo, com a família que eu instituí. E que Deus possa, na sua imensa sabedoria e bondade, permitir que a nossa vida seja cheia de lições. E que realmente a gente chegue lá na frente, olhe para trás e fale, nossa, eu passei por tudo isso, mas eu estou com uma bagagem tão grande, que agora eu só penso na felicidade. Porque é para lá que a gente está indo. E que Deus abençoe nós todos e nos carregue junto com Ele. Obrigado e obrigado pela oportunidade mais uma vez. Antigamente, o que encerrava, todos sabem, tudo vai dar. Agora, só o advogado e o advogado. Então, só nos resta agradecer por esse momento mágico na nossa vida, porque com certeza, de hoje em diante, estamos mais conscientizados do que é realmente a família na nossa caminhada. Queremos agradecer de coração os nossos companheiros Giovanni, o Biela, Carlos Biela, Vanderlei, com sua esposa, e agradecer a Deus por ter nos confiado uma família. E, ouvindo o Biela falar, me lembrei de uma obra de Joana de Ângeles, se não me falha a memória, é O Mundo Regenerado. Então lá tem um capítulo que fala da tecnologia e responsabilidade. Então, para a gente refletir a respeito dessa tecnologia. Então, mais uma vez agradecemos por essa oportunidade. E convidamos os nossos companheiros que aqui estão, tanto do plano físico quanto do plano espiritual, para que no próximo sábado estaremos recebendo aqui o João Vitor, que irá falar também a respeito da família, para que a gente possa, então, refletir juntos. Muito obrigado, mais uma vez, por tudo que a vida nos oferece. E assim, agradecido, nós damos por encerrado as nossas atividades da noite de hoje. E que assim seja.